agora fazer o acompanhamento pelas imagens, mediante a minha fala, nós iremos estar apresentando a vocês a meliponicultura. Como vocês podem acompanhar na foto, o lado esquerdo, onde tem esse contraste aí de pessoas com camisa vermelha, aí foi a nossa posse em 2018 como presidente da Federação Tocantinense de Apicultura e Meliponicultura. Tá faltando. De lá para cá, a gente formou várias parcerias. Uma delas foi esse curso aí, que vocês estão vendo. Nós estamos numa mesa redonda, juntamente com a doutora Generosa da Bahia, Marcos Abelha, taxônomo, e com o Gesso do SOS, que está de camisa preta, e também o Clécio Silva, uma grande autoridade do estado do Goiás. E depois desse curso aí que nós ministramos, vocês vão estar acompanhando também o espaço físico do meu meliponário. Em Gurupi? Isso, em Gurupi, pessoal. O nosso meliponário. Mais variadas espécies, como abelhas de solo, como o Kaique falou, nasisca, né? A Paratrigona lineata e a Paratrigona subnida. São abelhas que fazem parte da estrutura do meliponário. Aqui vocês podem olhar, nessa bola aí é uma trigona da Latoriana, arapuá amarela. Nós trabalhamos também com a exploração científica, conhecimento em cima dessa espécie, é do grupo das trigoniformes, né? E na primeira foto, ao lado esquerdo, vocês vê tipo uma casinha, aí moradias para abelhas solitárias, pessoal. Tá assim Aqui, ó. Isso, exatamente. Aí são para abelhas solitárias e algumas vespas pequenas também moram nessas casinhas. E com esse meliponário aí vocês podem encontrar algumas anomalias, porque no ano de 2016, 2017, o nosso conhecimento ainda estava em expansão. E hoje tem método que a gente usava e que a gente não usa mais, né? A gente se adequou, modernizou e de lá para cá, com os conhecimentos em cima dessas espécies que eu trabalho, tanto as trigonas, as paratrigona, as tetragona. Eu vou falar da maneira mais assim, vamos dizer. Eu acho que é bom quando for mostrando as fotos, porque os meninos não ficar assustados com os nomes. Aqui, vamos mostrar algumas, né? Aí você já vai falando sobre elas aí, como que foi o resgate. O José agora vai mostrar alguns resgates que ele fez de abelhas nativas para colocar nas caixas. Pode falar, José. Como vocês podem ver nessa foto, ao lado está meu filho, o meliponicultor, a pessoa que ama a causa das abelhas, que descobre o valor das abelhas, que o principal valor dela não é a produção de mel e nem a produção de própolis ou a coleta do pólen, mas o principal papel dela é a polinização. Quando nós descobrimos isso, isso nos desenvolve uma paixão tão grande e um interesse de perpetuar esse conhecimento. E assim eu fiz. O filho mais velho não está na foto, mas esse aí é o filho caçula, já ao lado, desde os primeiros anos de vida dele. E quero dizer para vocês, ele é um meliponicultor, desde quando ele começou a desenvolver o entendimento pelas abelhas, ele tem acompanhado, e a abelha que está nidificada nesse toco aí que está aberto é a abelha marmelada, conhecida por Mané de Abreu, a Phrisiomelica varia, nome científico. Uma abelha do mel bem pastoso, dependendo da época e da localização geográfica do estado, e da época também, que se for uma época chuvosa e você fazer o resgate dessa abelha, eu falo porque já encontrei potes de alimento dela, que é totalmente diferente das outras abelhas. Ele é uma forma assim, quase que tubo, né? E também a concentração não era como
Nas outras primavera, ou seja, nas outras estações do ano. Seria aí um mel já bem mais líquido, enquanto eu já fiz vários resgates dentro desses 10 anos, que o mel é bem pastoso e de coloração escura. Esse aí, quando nós fizemos o resgate, ele era um mel pastoso, mas fizemos resgate dessa abelha aí, que o mel já era totalmente líquido, igual o mel da uruçu amarela. Então, isso é interessante, porque está ligado justamente à estação chuvosa do ano, pois a abelha marmelada ela é uma abelha que necessita de muito contato com os raios solar para ela ir bem, porque diferentemente da aborá ou da pitozinha de macaco, a abelha muito conhecida por esse nome, ou a uruçu amarela, que são abelhas que já precisam de uma certa umidade dentro do seu ninho para desenvolver bem o crescimento do enxame. Essa abelha e a abelha mocinha preta são abelhas espetacular. Então, foi isso. Nós fizemos o resgate dela, né? Aqui está E mostrando, José, vou mostrar para eles que aqui é um pedaço de madeira, uma árvore, e os ovinhos estão dentro do ninho, né? Está dentro da madeira que foi aberta. essa Pode parte, falar. essa parte onde tem assim uns cachos, pessoal, com coloração amarronzada, são crias recentes. A marmelada, diferente das outras abelhas, ela faz as suas células de cria em formato de cacho de uva. Por isso ela tem o nome frisiomelita, porque geralmente as abelhas frisiomelita, elas constroem as suas células de cria em formato de cacho de uva. E essa coloração amarronzada é porque é recente. Agora, essa é do lado direito, já aí das que tem a coloração amarronzada, essa outra já está mais para uma cor creme. São cachos de cria já recente, que estão eclodindo. Dentro de 3, 4, 5 dias, às vezes tem uns que até no mesmo dia estão eclodindo. Então, eles têm uma coloração clara. Lembrando que essa abelha é dividida, pessoal, por célula também real, tá? É como a jataí, a tetragonista angusta, essa jataizinha amarela. Ela é dividida também quando você vai fazer a divisão do enxame, no cantinho ou no centro dos discos de cria, no caso da jataí, são discos de cria. É um aglomerado de várias células. Então, ela também é realeira. Ou seja, todas as abelhas que são do grupo das trigoniformes são divididas com realeira. É uma célula maior, depois você vai estar acompanhando na foto, é uma célula maior do que as outras células comuns, onde nasce as nutrizes, as novinhas que nós chamamos de faxineira, nutriz, etc. Eles ainda não estão aprendendo ainda esses nomes, cuidado, senão a pessoa. Vou Pode, passar aqui. Vanessa. Aqui, como vocês podem ver, tem várias fotos aí desses cursos que ministramos em Taquarussu Grande, município ali de Palmas, em parceria com a Escola de Tempo Integral Professor Fidêncio Bogo, e aonde vocês estão acompanhando com a seta aí, onde eu estou de foto, na azul, isso aí é a contemplação do meliponário que montamos na estrutura aos fundos do colégio. Lá tem várias espécies de abelha. Esse colégio, eles também trabalham com peixes e também com aves. E com as nossas queridas abelhas sem ferrão. E desde o ano de 2019, eu dou esses cursos para essa instituição, para esse colégio. E é isso, nós estamos expandindo e agora vocês vão estar acompanhando também um curso que ministramos em parceria com o IFTO de Porto Nacional, aí pela Vanessa. Fomos convidados para fazer transferência da abelha, justamente essa que nós estávamos falando, da marmelada, e de lá para cá, né, Vanessa, a coisa vem só fluindo, né? Graças a Deus, a meliponicultura, você já está aí na liderança em Dianópolis,
E, E passa rápido, né? Esse rapazinho aqui, ó, o Jackson, ele era bem novinho, ele estava no ensino médio, acho que na segunda série na época. Hoje ele já está, acho que quase finalizando a agronomia. E ele tem vários enxames, aí virou meliponicultor, né? Então você vê que de uma aulinha tão simples, né? Então o Jackson virou meliponicultor, está terminando engenharia agronômica. Esse aqui também no dia ele começou com algumas caixas, então produziu frutos, né? e parabenizar novamente a você, né, por estar aí engajado. Olha que já tem um tempinho e você está aí determinada, né, fazendo um excelente trabalho em Dianópolis, no qual nós da federação, o presidente Zé Carlos, eu aqui, nós orgulhamos muito e queremos estar agora diminuindo, né, essa, vamos dizer, Distância. distância, para que nós possamos estar mais perto de vocês, sanear aí a necessidade, o que vocês precisam da atuação da federação para a expansão dessa conscientização em todo o nosso estado. Quero dizer a todos acadêmicos que estão aí somando com a Vanessa, vocês estão de parabéns, seja muito bem-vindo à meliponicultura a nível de estado. Quero dizer a todos vocês que tem alguns gargalos a serem enfrentados, mas a vida é assim. Se a gente olhar para os obstáculos, a gente não chega em lugar algum. E com certeza tem entrave, mas os entraves é para ser enfrentado e buscar sempre a solução. E como vocês podem ver, nessa foto ao lado esquerdo, a primeira foto, que eu estou de camiseta, essa que eu estou falando agora, foi um curso nosso em parceria com o IFTO de Araguaína, tá? Onde nós ministramos para 2 turmas no final do ano de 2023, representado pela pessoa do professor Heribert. E na segunda foto, onde nós estamos ali indicando as fotos que faz parte da coleção ilustrativa que o professor Valdés, juntamente aí. Nessa época você fazia parte ainda, Andressa, do Vanessa, Vanessa. do projeto? Assim, ainda faço parte do Bitec, eu e a André. A André está aí presente também. Ótimo, maravilha. Então, esse curso aí nós ministramos aqui em Gurupi no ano de 2022. Foi maravilhoso, deu uma repercussão muito significativa para o nosso município, aqui a nível sul do estado. E nessa outra foto, a última foto do lado direito, é a parceria que formei com a formalizando, né, consultoria com a Ecovias no resgate de vespas, abelhas sem ferrão e também a abelha Apis mellifera. Fizemos um belíssimo trabalho relocando e também passando orientação para eles como proceder para não destruir os enxames e funcionou tanto que eles estão se pensando em passar esse modelo que nós adotamos lá em parceria com a Ecovias para outras consultoria ligada ao meio ambiente, não no caso consultoria na área das abelhas específica, é a minha consultoria. Agora, na área ambiental, tem várias consultorias aí que prestam serviço para a Ecovias que estão aí interessadas em estar preservando as nossas abelhas. Na foto abaixo, foi uma parceria que nós formamos com a Energisa no ano de 2021. Nós estivemos no estado da Bahia, na cidade de Barreiras, ministrando esse curso para os assentados daquele município. Gerou também uma repercussão muito boa, porque aquela região da Bahia, a meliponicultura ainda está engateando, infelizmente. A gente sabe que Vitória da Conquista, Salvador, Ilhéus, Tabuna e outras cidades aí muito bem conhecidas estão mais avançadas no sentido ali do sul, centro e região litorânea da Bahia. Mas essa região na divisa aqui com o Tocantins, eu tive viajando até a cidade de Macaúbas, cidade de Tanque Novo, a gente vê
que para lá a meliponicultura começa assim ganhar força. Então essa região de divisa aqui com Tocantins é interessante aí porque já limita, né, Vanessa, com vocês aí perto também de Anópolis. Certo. José, tem uma aluna perguntando, deixa eu ver quem é, Vanessa Vieira. Vanessa Vieira é de qual é da Liberdade? Não estou lembrando agora. A Vanessa perguntou sobre a questão do meliponário, que você mostrou várias abelhas juntas. Aí ela estava perguntando quais são as espécies que brigam uma com a outra se colocarem próximas. Aí eu até falei que é a jataí, mas caso você possa citar outras abelhas, que não pode ser colocado uma do lado da outra no meliponário. Então, boa pergunta. Agradeço a Vanessa pela sua participação aqui, fazendo essas prerrogativas. Isso é muito bom. Até ajuda, né, ao conhecimento dos demais que estão aqui nessa live. A jataí é a conhecida por abelhinha encrenqueira, né? Só que nós temos, quando você decide criar abelhas da mesma espécie, que tipo borás, se você pretende criar mais de uma borá no seu meliponário, com certeza você vai encontrar problema, porque elas brigam bastante também. Não precisa estar numa distância de 2 metros, 1 metro. As borás, você pode colocar 30 metros, uma de distância da outra. A borá, pessoal, para quem não conhece, é essa que a Vanessa está passando aí agora, a setinha. Vocês estão conhecendo a estrutura, os potes de alimento. Ela é conhecida por jataizão, mas assim, popular mesmo com o nome borá. É uma abelha tetragona, porém é uma abelha muito territoriona. E se você decidir também criar a iraí próxima à marmelada, geralmente as abelhas iraí, que já é do gênero abelhas nanotrigona, né? Ela é muito encrenqueirinha, ela gosta de ficar dando uns rasantes na entrada das caixas das outras abelhas, uruçu, marmelada, abelhas tubi. Agora, bater o recorde igual a jataí não tem, porque a jataí, uma vez que você coloca ela, vocês estão acompanhando aí na foto, ela fazendo aí a manutenção no pole e ela voando. A jataí, geralmente, o problema dela intensifica quando ela enxameia. Porque a abelha jataí, quando ela enxameia uma distância de 2 metros, ela costuma ocupar o espaço ali voando em volta da caixa. E isso facilita muito a confusão dela, porque ela ocupa aquele espaço. E se você tem uma iraí ao lado ali, menos de 2 metros, e aquela iraí ela vai estar chegando com recurso do campo, então com certeza vai haver briga. Agora, se você decidir criar uma abelha olho de vidro, que ela é laranjadinha de olhos verdes, a Vanessa vai está mostrando aí para vocês a foto da olho de vidro, Trigona parens. Ela também é uma abelha muito territoriona. Agora, abelhas boas para vocês criarem uma próxima da outra, eu sugiro criar. Se você for criar jataí, você coloca numa prateleira somente a jataís. Se você for criar iraí, você pode também estar colocando numa prateleira somente as iraís. Se você for criar as tubi bravo, que geralmente gosta de ficar enrolando no cabelo, eu sugiro também que seja todas tubi bravo, porque se você bota tubi bravo com jataí ou com a iraí, elas vão dar confusão. Termina um enxame enfraquecendo o outro. E vence sempre aquele que tem a quantidade maior de indivíduo. No caso aí das iraí, elas têm muito indivíduo, mas porém, em relação assim, ela ser uma abelha, se ela é agressiva ou não, não, ela é uma abelha tranquila. Você faz o resgate dela na natureza, colocando para a caixa, ela não te agride, ela não te morde, ela não te belisca, pelo contrário, ela é uma abelha muito tranquila. Porém, José, eu acho que é bom ir falando pelas fotos, porque aí fica mais fácil deles identificarem as abelhas. ótimo. Essa abelha que vocês estão vendo aí, a uruçu, a melipona,
Flavovineata urussu amarela, é a abelha endêmica em todo o nosso estado do Tocantins. Há relatos que ela ocorre no Pará, mas o moral da história é que nosso estado, ela ocorre do norte, sul, leste e oeste. Uma abelha muito boa para se criar, porém ela é menor do que a tiúba. Essa foto que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é a entrada dela, fotos de minha autoria, e ao lado direito eu fiz a divisão desse enxame por módulo. A vantagem de você fazer aí a divisão do enxame por módulo, porque não tem tanto problema aí com ataque de forídeo, igual quando você vai fazer por discos de cria. Ok, pessoal? Pode passar para frente, Vanessa. Vocês estão vendo aí a tão maravilhosa e tão cobiçada urussu do chão, uma abelha rara, uma abelha bem complexa para criar, porém, ela, na questão de pegar alimento, ela é muito mais fácil para fazer o forrageamento do que a tiúba. A tiúba a gente sabe que ela é seletiva. Essa abelha aí, ela vai em boa parte das floradas que a urussu amarela vai. Nós sabemos que a tiúba já é uma abelha bem mais sistemática nessa questão. E esse enxame aí, na primeira foto, onde vocês estão vendo a cavidade no solo, foi onde nós fizemos o resgate, com a profundidade de 1,20 m, tá? No município de Palmas, no ano de 2021. Fizemos o resgate dessa melipona inquifaciata, urussu do chão. Sim, então, assim, para formar, elas fazem que nem as formigas, meio que umedecem ali umas moléculas da terra e retiram para fora e colocam em cima e fica aquele morrinho, igual as formigas. Isso, exatamente. Para frisar aqui, para vocês entenderem que a grande parte das nossas abelhas que nidificam no solo, elas utilizam ninhos de cupim abandonado, tá? Desses cupim que tem o hábito de viver subterrâneo, e também de formigas, tá? Ela sempre faz esse aproveitamento, ou em alguns casos, aquelas bolhas que dá na terra, porque há solos, tipos de solo que tem essas bolhas, né? E aí elas acabam aproveitando, de alguma forma tem uma rachadura, e aí ali ela constrói um túnel até chegar a essas bocas. E esse túnel, elas constroem também a proteção para elas estar descendo até o ninho, com própolis. Elas vão propolizando, né? Elas umedecem e propolizam essas paredes para que essas paredes fiquem fixas na época do inverno, não dê encharcamento, excesso de água no interior do ninho. E geralmente essas abelhas de solo, elas também, quando você está cavando para fazer o resgate delas, geralmente do lado ali tem uma raiz de uma árvore que está nas proximidades, que quando chega no ninho, essa raiz se intensifica e espalha vários brotinhos ali para fazer a coleta daquele excesso de água que desce pelo lado de fora do canal, que elas usam o tubo de entrada para chegar ao interior do ninho, nas profundezas. E a profundidade varia entre 40 a 2 metros ou até 4 metros. A 40 centímetros, né? A Vanessa está perguntando se não incomoda a temperatura, porque é bem abaixo do solo. Então, geralmente essas abelhas que eu tenho resgatado até hoje, a gente percebe que há um conforto de umidade e de temperatura. Até porque as abelhas, elas usam o pólen que está ali em volta do ninho de cria, que ele fermenta, então ele cria uma certa... Aqui o pólen. E acaba que esse pólen aí eleva a temperatura. Agora, quando a temperatura abaixa, que é na época do inverno, as abelhas usam a própria estrutura, o corpo delas, né, elas vai consumir uma quantidade maior de mel para poder aquecer o corpo e também gerar uma temperatura equilibrada, que é entre 27 graus e 28 graus, a temperatura saudável dos enxames. E a umidade... Já são adaptados, né, José?
são adaptadas. Então, sobre essa questão de temperatura, quanto mais próximo da superfície da Terra, maior vai ser a temperatura. Por isso que a boa parte dessas abelhas é facilmente encontrada abaixo de 40 centímetros. Sim, elas gostam dessa temperatura mais quentinha, no caso, essas abelhas do solo. A Vanessa está perguntando. Exato. Bora lá. Vamos para Jataí. Eu já passo, né? Já falou? Já falamos da Jataí. Borá. Borá. Aqui abaixo, essa imagem, pessoal, é o zangão da abelha borá, para quem não conhece, tá? É o macho, para É o quem não macho. sabe. Ok, pessoal? E esse acima do zangão aí, do macho, é os potes de alimento. Lembrando que a abelha Pote borá... de mel. Isso, os potes de mel. E lembrando que a abelha borá, são vários tipos de borá. São vários aqui. A gente não vai entrar nesse mérito. Não existe só um tipo de borá, né? Então, cada uma constrói o seu mel, o seu ninho de cria num formato, constrói os potes de alimentos para estocar de um formato. Umas tem os potes pequenos e outra tem os potes do tamanho de um ovo de galinzé. Ou seja, potes grandes com uma abelha pequena. E a próxima abelha nós iremos falar é da Trigona recursa, abelha popular conhecida feiticeira. É uma abelha que eu não incentivo o consumo do mel, mas incentivo a criação dela para preservação, porque há tipos de flor que precisa dessa abelha, claro. O mel dela, na época, eu não conhecia muito, isso tem muito tempo, essa foto aí, em 2016, que foi resgatado esse enxame, eu fiquei perplexo com a quantidade de realeira que tinha. Eu acho que eles não sabem o que é realeira, José, tem que explicar. É a Pode princesa, falar. é a que vai nascer uma princesa, É tá? um ovinho, no caso, o José fala realeira, é um ovinho maior. Geralmente o ovinho que sai a princesa rainha é um ovinho assim que é tudo ovos. E aí vai ser ele fica maior do que os outros, né, José? Pode continuar. É comparando você pegar o arroz e o feijão. O grão de feijão é maior do que o grão de arroz, né? Nitidamente. Então, aonde vai nascer, pessoal, uma princesa que depois de fecundada, ela passa a ser uma rainha, é como se fosse o grão de feijão. E as operárias, as nutrizes, abelhas normal, são do tamanho como aí a comparação do grão de arroz, ok, pessoal? Sempre aonde vai nascer uma princesa para virar rainha é como um grão de feijão, sempre é maior a célula de cria, ok? Nessa outra foto, vocês podem acompanhar ao lado esquerdo a tão cobiçada também a abelha mombucão amarelo, uma abelha maravilhosa, ótima produtora de mel, mansa, extremamente mansa. No nosso estado ocorre as duas espécies, essa amarela e a preta. Tá, Essa mambucão, ela é de solo? não, é a É abelha porque tem um que é de solo, né? Mambuquinha que você falou. no caso é a mombuquinha, que ocorre no solo. Conhecida pelo nome, o científico, ele é por isso que é interessante o científico, porque ela vem de gel, trigona. Essa é a trigona. Terra, né? Enquanto essa mombucão aí da foto é a cepalotrigona, quer dizer, já é totalmente diferente. Ela é uma abelha que produz princesa tanto igual às meliponas, a tiúba, urso amarelo, urso do chão, urso preto. Também ela produz princesas. Estou falando princesa, pessoal, mas chama-se realeira. Mas vou falar nesse método mais fácil. Então, ela produz princesas grandes e pequenas. As pequenas são de célula comum, como se fosse as operárias, e as maiores são das realeiras, que eu falei, que é como um grão de feijão, maior em relação aí a um grão de arroz. E essa outra foto, novamente, né, é a conhecida Urussu melipona flavovineata, Urussu amarela. Bom, pessoal, agora eu vou falar também para vocês aqui
sobre a abelha olho de vidro. É uma abelha amarelinha, de olhos verdes, uma abelha muito conhecida dentro do estado do Tocantins e também fora do nosso estado. Ela pertence aí ao grupo das abelhas trigona. Trigona que aqui eu creio que todos conhecem, a abelha arapuá, aquela que enrola no cabelo, né? Uma que faz a casa em formato de bola. Essa abelha aí é do grupo delas, das arapuá. Porém, aquela lá é uma Trigona spinip, né? Que é outra espécie, e essa daí é uma Trigona pallis. Uma abelha que nidifica no solo, tá? Ela não faz o ninho dela como se fosse uma estrutura aí de células usando celulose. Ela não usa celulose, ela usa raízes das árvores, uma profundidade aí oscilativa de 40 centímetros, ou em alguns casos ela também constrói o seu ninho no interior de árvores que são bem grossas, que morreu e às vezes está com o seu interior cheio de barro, de argila, que seja, porque boa parte dessas árvores que morrem fica ali no interior, areia, barro, essas coisas todas. Então, ela entra, nidifica e se desenvolve muito bem em árvores mortas e algumas árvores também, quando o oco dela é muito largo e também a estrutura de fora larga também, que tem muita fibra. Elas acabam fazendo também os seus ninhos. É raro. Essa abelha, ela tem no IFTO. Depois, nos últimos encontros, a gente vai mostrar essas abelhinhas para vocês, mas tem lá no IFTO, elas ficam perto do pé de manga, né? Os alunos aí que são do IFTO, essa olho de vidro. Muitos ficam até querendo colocar fogo nelas, você acredita, José Nilson? Só porque elas ficam bem agitadas, os alunos sentam ali, tem uns bancos próximos ao ninho da olho de vidro. Olha que absurdo. É absurdo mesmo, é por isso que nós estamos empenhados em conscientizar as pessoas da importância, porque essa abelha ela não ferroa, ela não oferece nenhum risco para a integridade da pessoa, para que as pessoas, às vezes, façam esse tipo tome esse tipo de comportamento com elas. São abelhas extremamente importantes, tranquilas, lindas, né? Porque elas têm os olhos esverdeados, com a estrutura do corpo toda alaranjada. Vanessa, assim um pouquinho, eu estava falando aí para os acadêmicos e para todos que estão ao alcance desse vídeo. Pessoal, vocês podem olhar atentamente acima dessa abelha aí que está com o abdômen virado para cima, Vanessa, lá onde tem uma... Isso. A realeira. Aí é a realeira, pessoal. Quando nós falamos assim, dividir uma abelha por realeira, vou dividir uma jataí, é justamente essa célula maior do que as outras. Se vocês olharem aí à volta, onde as abelhas estão em cima, tem células menores, que é comparado ao grão de arroz, e essa daí comparado ao grão de feijão. Daí, pessoal, vai nascer uma futura princesa e depois de fecundado uma rainha. Ok? No grupo das abelhas que nós estamos falando, trigoniforme, essas abelhas pequenininhas, são divididos, na grande maioria delas, são divididos por realeira, desse método aí. Você pega discos de cria de uma caixa, se você tiver outra, pega 2 da outra, e do terceiro enxame, se você tiver 3 nesse caso, você pega as campeiras e algumas nutrizes, e ali você vai formar um enxame. Eles não... José, calma aí. É porque tem muito aluno do ensino médio, eles não sabem o que são... Já esqueceram, né? Alguns já estudaram, mas já esqueceram. Quando você fala nutrizes, que são as abelhas mais jovens. Ótimo. Aí as campeiras são as operárias, senão eles não ficam meio perdidos. É que as abelhas, pessoal, é diferente de outra... nós, é claro, quem vai trabalhar como nutriz é uma pessoa que estudou para isso e aquilo. Agora, as abelhas, quando elas nascem, um dos primeiros papel que ela desempenha dentro do enxame é construir as células e alimentar a rainha. Por isso que ela vai alimentar a rainha na boca e chama-se nutriz. Agora nós vamos estar falando aí, pessoal,
de uma abelha ladra. Eu vou comparar ela com um ladrão. Essa abelha aí não tem corvícula, que é a conhecida limão. Ela vive de saquear o enxame. E ela costuma atacar um dia, 2, 3. Se ela não conseguir dentro de 2 dias, 3 dias, ela vem com total força e acaba subjugando o enxame, dominando o enxame que elas querem entrar. E elas não têm tipo de abelha que elas não enfrentem. Em alguns casos, eu já vi falar que ela enxame de apis, quando está fraca, diz que ela ataca até enxame de apis. Ela, tataíra e outra abelha conhecida, chupé-boi. Então, Só um pouquinho, José. A Ana tem uma pergunta. Pode falar, Ana. Então, a minha pergunta, na verdade, é um pouco mais atrás, de quando ele falou sobre a escolha das rainhas. A Andrea até colocou ali que é determinada pela quantidade de comida que colocam, que é a maior, né? Que ela acaba sendo a mais alimentada e vai ficando maior. Mas como é que elas escolhem qual vai ser? É aleatório? É escolhido pela rainha? Elas escolhem mais de uma e depois que crescem, elas meio que brigam para poder realmente escolher qual é a rainha? geralmente, de modo geral, acontece das abelhas produzir essa realeira aí, essa onde é maior, é por necessidade mesmo de dividir o enxame. Porque às vezes o enxame está muito populoso e isso geralmente só acontece em épocas, não estou falando que não acontece, mas com frequência em épocas de florada, da agora, do mês de maio até setembro, outubro estourando, porque são épocas de muita entrada de pólen, muita entrada de estoque aí de néctar, né, que vai ser o mel, e também própolis. Então elas precisam dividir esse enxame para poder ficar regular, não ter superlotação. José, mas a pergunta dela é assim, é meio aleatório, né? Elas escolhem algumas crias e passam a alimentá-las de modo diferente. Entendeu? A pergunta dela se era meio como que elas escolhiam as crias, né? Então acho que é meio assim aleatório, não No é? caso das sem ferrão, agora eu entendi a pergunta. É isso. No caso das sem ferrão, elas produzem essa realeira geralmente pela necessidade. O termômetro, ou seja, o sensor que faz elas sentir a necessidade de estar produzindo, eu não estou aqui generalizando em todas trigoniformes, ou seja, todas abelhas pequenininha, essas abelhas média, né? Vamos dizer assim. Não estou generalizando, mas uma grande maioria delas produz por causa da superlotação. Agora, tem outras que elas produzem normal, a tiúba, ela produz normal, a urso amarela, ela produz princesas normal, às vezes nasce sem abelha. No meio daquelas 100 tem uma porcentagem, em certa época do ano, né, da estação, que ela vai produzir ali 20 princesas e 15 zangões. É só um exemplo. E tem outras épocas do ano que ela vai baixar essa produção aí, tá? De princesa e de zangão. E assim, é meio aleatório, né? E aí tem essa produção, e quando tem mais de uma, foi o que a Ana perguntou. Aí, às vezes, elas brigam, né? Quando nasce mais, saem duas rainhas, né? É raro acontecer, aí elas matam uma a outra porque só pode ficar uma, né? Que ela perguntou se tinha briga quando tinha mais de uma. Quando o enxame ele produz uma princesa e ele não pode ser dividido, que tem uma quantidade baixa de abelhas lá dentro, o que acontece é que as princesas morrem, tá? E também quando o enxame ele libera uma princesa que ele já foi dividido ao meio, teve um racha ali, saiu e ele já foi nidificar numa isca que você armou ou também em oco de ar. Então aquele enxame que ficou, que está sendo um enxame mãe, geralmente se nascer outra princesa lá, ela vai morrer, ela vai ser decapitada, porque a rainha Cada pescoço. isso, ela não aceita mais dividir o enxame. Aí elas vão morrerem. Aí, muito bem, acho que agora respondeu a pergunta da Ana. Aqui é a abelha limão, né, que você estava falando. Isso, a lestrimelita Muito obrigada. é limão, Por né? nada. Nada.
O pessoal Isso, posso fazer. vão fazer limonada com ela, porque ela é terrível. E Agora, ela tem esse nome porque ela tem também um cheirinho de limão, né? Quando ela começa a atacar, você sente um cheiro de limão. isso, E aí, exatamente. Ela tem um cheiro diferenciado. Uns relata que o cheiro é idêntico ao limão. Outros dizem que é idêntico àquele capim citronela, né? Mas que seja que é um cheiro forte, né? Diferenciado das outras abelhas. E esse cheiro ela usa para asfixiar e também, de uma certa forma, desestabilizar a comunicação do feromônio da rainha naquele enxame, causando o caos mesmo para poder fazer o saque. Levar pó, levar mel, levar cera, leva tudo. Até o alimento lavral das crias que a rainha fez a postura, ela leva tudo. Não deixa nada para trás. Só abelha morta, resultado da degladiação. Aqui, pessoal, nós vamos estar conhecendo aí, na foto, a princesa da popular boca de barro. Eu creio que uma boa parte de vocês já conhece essa abelha que faz uma estrutura, uns babados do lado, e é uma abelhinha preta, gosta de morder assim com uma certa força. Essa é a princesa dela. José, a Vanessa perguntou o seguinte, ela perguntou se quando a limão ela ataca, ela come o mel das outras espécies ou ela utiliza? Ela Olha, come e utiliza, né? Ela leva pro ninho dela, né? Esses méis. isso, exatamente, Vanessa. Ela tanto utiliza para ela produzir energia para voltar para casa, porque isso é fonte de energia, e também ela estoca esse mel. Ela leva para estocar dentro lá do enxame delas mesmo, né? E muitas das vezes, quando ela faz esse ataque também, ela nidifica no enxame que ela venceu. Ela muda para aquele. É, a Vanessa está perguntando se ela produz. Eu acho que ela não ela produz mel ou ela só rouba das outras? Ela não produz mel. E ela não produz também, assim, ou seja, ela não coleta pólen, porque ela não tem corbícula. E o mel que a pessoa relata que já tomou, ele é um mel tipo como se fosse você fazer uma modificação com o mel normal, aonde ele venha ter um teor aí de álcool. Ou seja, as pessoas acabam se embriagando com o mel dela, dando Mas tontura. assim, é o mel que ela produz ou é o mel das outras que ela colocou lá no enxame dela? É o mel das outras abelhas que ela coletou. Ela pega mel de várias espécies de abelha e mistura dentro dos potes de alimento dela. Aí esse mel ele não tem um padrão no sabor, ele fica todo confuso e ao mesmo tempo ela secreta esse cheiro forte que ela tem para confundir as outras abelhas, ela secreta nesse mel. Então ele fica totalmente espadronizado, um mel com os efeitos totalmente assim, deixa a pessoa tonto, né? Como se tivesse bebido uma bebida normal. É muito fermentado, então ele é muito fermentado, né? A Vanessa perguntou se podia consumir esse mel, então provavelmente não, né? Que ele é muito fermentado. Não é aconselhável fazer o consumo, né? Justamente por ele não ter um padrão, tá? Certo. A boca de sapo. Então, falamos aí, essa espécie aí, pessoal, que vocês estão conhecendo, a princesa, em média, no Brasil, são 32 espécies de partamona. Alguém pode ter visto falar na abelha cupira, que é muito popular, a abelha cupira. Ela é desse grupo, dessa rainha aí, ou seja, das partamonas. São 32 espécies em todo o território nacional. E no Tocantins aqui nós já temos aproximado aí 6 ou até mais espécies que ocorrem no nosso estado. Ou seja, abelha boca de sapo, boca de barro. A abelha também do melzinho até gostoso, porém ela não produz igual a borá, produz uma quantidade baixa. Quando a gente fala de parcamona, geralmente elas são pretinhas, né? Eu estava até questionando o José hoje.
Aí aprendi, ó, aí o José me informou que a princesa, a rainha da boca de sapo, que são pretinhas, a princesa e a rainha é da cor mais clara. Tá vendo? Olha só a diferença. Se você olhar atentamente na cabeça aí da princesa, em volta dos olhos, como eu sou identificador de espécie, a gente já pega esses detalhes. É questão do maxilar, da mandíbula, da abelha, a corbícula. Mas se você olhar aí nitidamente em volta, essa primeira foto, para mim, do lado esquerdo aí, onde ela está tipo como se fosse descendo, você olha no contorno do olho, no sentido aí para o centro da cabeça dela, você vê um risco de levezinho, um risco em volta dos olhos. Esse risco aí é típico da partamona. Geralmente as partamonas, porque a partamona, ou seja, essa boca de barra mais rara que tem, é uma partamona vicina, ela é toda vermelhinha, parecendo muito ao olho de vidro. Só que a diferença é que a olho de vidro, ela não tem isso aí, é do grupo das trigonas, enquanto essa daí é do grupo das partamonas, e a diferença dela já está justamente nesse risco no contorno dos olhos. Enquanto alguém poderia dizer, mas não é uma princesa de marmelada ou de abelha borá, eu digo para vocês que não, porque tem outros detalhes que a gente olha na corbícula, a coloração dessa rainha. Eles não, acho que muitos não sabem que são corbícula ainda. É uma cestinha que fica aqui na terceira perna. Isso, pessoal. Mas assim, para vocês entenderem esse detalhe aí, como se fosse um assamblecê ou a pálpebra, que detalha a diferença de uma espécie para outra. Algumas espécies a gente vai olhar, o maxilar, a boca dela, as costas, a quantidade de pelo. Então, por isso, é a minha especialidade estar fazendo a identificação. E falei para a Vanessa que essa daí seria, no caso, a princesa. Ela ainda não foi fecundada, né? Quando ela é fecundada, ela não consegue voar. O abdômen dela cresce e aí ela, às vezes, pode acontecer de morrer dentro do enxame, mas elas não voam, diferente das apis mellifera. Então, Vanessa, pode passar para frente para a próxima foto. Essa abelha aí, pessoal, é uma abelha extremamente rara, porque nós temos abelha rara no estado, mas essa aí é extremamente rara. Eu fui a única pessoa que criei ela, essa Frisiomelita marmeladinha, abelhinha bem pequenininha. A caixa dela cabe na palma da mão. E a anatomia da abelha, ou seja, o desenho do corpo da abelha é idêntico a essa abelha Mané de Abreu, marmelada. Porém, só que é uma miniatura. A estrutura do ninho dela, comportamento dela, a forma dela estocar o pólen, o mel, é totalmente diferente. Abaixo dessa seta aí, vocês podem ver os potes de alimento dela, totalmente diferente da marmelada. É uma abelha que precisamos ainda avançar muitos estudos em cima dela, dessa marmeladinha, muito rara, e só tinha 2 pessoas dentro do Brasil, constatado pela doutora Favisa, que estava criando ela. Eu, o único que criava ela em caixa racional, e o outro que criava ela no oco diário. Essa outra foto, ao lado direito, para mim, essa que não tem a setazinha verde, vocês estão vendo aí a estrutura de cria, cachos de cria, tá? Da abelha moça branca. É uma abelha que o desenho do corpo dela parece muito com a jataí, porém ela é maior. E a coloração dela também é escura, enquanto a jataí é uma cor amarela ou uma cor dourada. E essa abelha aí, para fazer divisão dela, aumentar, multiplicar, também utiliza aquele método que eu falei para vocês, de uma célula maior, como se fosse um grão de feijão. É uma abelha com mel muito saboroso também. Nessa primeira foto, onde eu estou de máscara, foi um manejo que eu fiz na abelha conhecida Tubi Bravo, uma abelha que vocês podem ver, eu já tenho uma certa habilidade, ousadia também, que
não coloco muito apetesco, EPI, para proteger o cabelo, a cabeça, que seja. Eu não coloco, não utilizo. Eu não recomendo que faça isso, até porque quem estava me ajudando aí, esse senhor, ele colocou uma proteção, porque elas mordem na pálpebra do olho, ela belisca bastante nos ouvidos e libera um cheirinho nada agradável. Essa abelha é conhecida por mandaguari, mas não é a mandaguari que o povo tanto fala. É uma abelha muito maravilhosa, produtiva de mel. As pessoas falam assim, ela não produz mel, ela só produz pólen. Isso aí é mito, porque eu crio ela aqui e já venho acompanhando outros criadores dentro do estado de Tocantins e boa parte deles relataram que na mesma época do ano que as minhas aqui estavam produzindo mel, a deles também. Tem uma época do ano que ela só produz pólen, viu, Vanessa? Pouquíssimo mel. Agora, A Tubi Brava. a Tubi Brava. Isso. Ela Tem produz. ela da asinha marrom e tem ela toda preta, né? Da asa Isso. transparente. A da asa toda preta e Transparente. transparente. Porque são dois tipos de tubi aqui. Nós temos o tubi manso e o tubi bravo. O tubi bravo, o abdômen dele, se você olhar por cima, a bunda, vou falar nessa palavra assim para ficar mais fácil. Em cima da bunda ali você pode olhar 4 riscos, cor dourada, dependendo da pessoa, vai ver cor amarela, né? Que isso vai de ótica da pessoa. Cor amarelada, 4 riscozinhos, amarelo, quase que um amarelo queimado. O tubi bravo, ele tem isso. E o tubo dele é largo e curto, geralmente. E ele é agressivo. Enquanto o tubi Eu acho que manso, nós encontramos uma dessa no IF também. Colocou a gente para correr, com a dificuldade para tirar as fotos. elas geralmente são muito agressivas. Agora, o tubi manso, ele tem um canudo maior e cheio de buraquinhos, orifícios, para entrar a ventilação, e a abelha é mansa. Ela não é agressiva igual o tubi bravo. Ela vem no braço da gente, enrola, mas não morde, não assim, incomoda igual o tubi bravo. E geralmente a tubi mansa ela produz uma quantidade maior também de mel em relação ao tubi bravo. Que o tubi bravo ele produz em certas épocas do ano, ele produz bastante. Geralmente no mês de julho, agosto e o começo de junho é a época que o tubi bravo, aqui no meu meliponário e em outros lugares também já constataram que produz mel. Passou essas épocas aí já volta de novo a produção em peso de pólen. José, nosso... Pessoal, essa que vocês estão vendo com a ponta das asas esbranquiçada é a mocinha preta, a abelhinha que parece muito com a marmelada, porém preta, tá? A abelhinha que pode ser criada aí perto do sol, que não tem nenhum problema. A próxima abelha é a tiúba. Ela está na flor do girassol mexicano. Parece muito com girassol. É a popular tiúba. Uruçu cinzento. A próxima é a estrutura. Vocês estão conhecendo aí a estrutura das crias da Tubi Brava, Scaptrigona SPS, que nós falou que é bem incomoda bastante. E vocês estão vendo aí ao lado, essa maior é a rainha, tá? E várias célulazinhas abertas aí que posteriormente a rainha vai fazer a postura. E ao lado vocês vê o tubo de entrada, tá? Da Tubi Brava. Agora, nessa outra foto, nós temos aqui a abelha lambiolhos, tá? Nessa foto do meio, nós temos a entrada dela. Ela faz um canudozinho, viu, Vanessa? Parecendo muito com a tubi manso. Porém, é fininho, né? Porque é lambiolhos, a abelhinha em miniatura. Uma já está aí, essa já está aí comum. Dá 3 abelhinhas dessa daí, no tamanho. São minúsculas. Aí geralmente, quando você está andando no mato, que você está muito suado, elas ficam grudando em você. Às vezes você acha que é mosquito e ela gosta de entrar dentro do olho. Mas presta atenção que não é um mosquito, é uma abelha.
No olho ela vem tanto coletar, né, ali a secreção, ou também coletar sais minerais, a que sai da lágrima, né, do fluido, tá? Elas fazem isso. E o suor nosso para coleta de sal. Podemos passar para frente, Vanessa, então. Então é isso. Apaixonados pelas abelhas, e com certeza quando vocês começarem a tomar gosto com seus primeiros enxames e for adquirindo mais conhecimento, é uma paixão sem volta, é uma paixão que não acaba e vira amor mesmo pela causa. É o meu caso aí, passei dos 10 anos, e se for para a gente falar das abelhas, a gente fala um dia, uma noite, e não acaba o assunto, né?